E quando eu cheguei lá, para mim foi muito chocante, assim, porque eu sempre acompanhei a Missão Mais e a Missão Portas Abertas aqui do Brasil. Então, os refugiados sempre foi uma causa que eu gostaria de ajudar mais ativamente do que só orando, ou só investindo, ofertando e tudo mais. E aí, quando apareceu essa oportunidade, eu senti muito de Deus de ir. Fui, e eu acho que o que mais me chocou, assim, é porque a gente, como igreja cristã livre, a gente não tem tanta a noção do que acontece ao redor do mundo se você não pesquisa sobre isso. E, especialmente na Europa agora, com a questão da guerra da Síria, etc., a gente vê muitos refugiados migrando. Então, quando eu cheguei no campo de refugiados, a primeira impressão que eu tive, óbvio que eu não vivi a época da Alemanha nazista, mas eu senti como se eu estivesse no Holocausto, assim, sabe? Porque era uma coisa muito triste, porque eles ficavam num campo, e aí, na verdade, era uma antiga prisão, era como se fosse uma prisão que foi fechada especificamente para construir o campo, e aí tinham duas barreiras, assim, de cada lado de grade, né? E aí em volta, isso no corredor que a gente subia, para ir para a ala que a gente ficava esperando as instruções para a gente poder trabalhar. E aí eram barracas, essas de camping mesmo, das mais simples que você possa imaginar, em toda a extensão do campo, porque aquilo ali é a casa dos refugiados. Então aquilo de um primeiro momento já me chocou muito. E a gente não pode simplesmente chegar e sair chorando, né? Porque a gente está ali para dar apoio para eles. Então, nos momentos iniciais, assim, mais difícil para mim foi realmente conter o choro, de ver que realmente tinha gente vivendo naquelas barracas, tinha muita criança vivendo lá. A grande maioria já estava lá há mais de 2 anos, que foi o tempo que, na época, o campo de refugiados tinha. Então, era uma realidade muito difícil. E, apesar disso, graças a Deus, na verdade, todas as organizações que tinham no campo na época que eu estava eram cristãs. Então, apesar da gente não poder falar abertamente de Jesus para os refugiados, sempre que eles vinham até nós perguntando, a gente podia responder. Então, alguns outros voluntários conseguiam compartilhar algumas palavras, alguns refugiados até já se converteram, alguns já chegaram como cristãos, e foi até interessante que quando eu cheguei já em Tessalônica, quando eu fiquei servindo no projeto social chamado STEC, eu tive a oportunidade de ir numa igreja, dessas que tinha lá em Tessalônica, e aí uma refugiada síria foi dar o testemunho dela. E era época de Natal, era quase dia 20 de dezembro, e era um jantar específico para as mulheres naquele dia. E aí ela foi compartilhar o testemunho dela e disse que, graças a Deus, digamos assim, ela tinha se tornado refugiada, porque ela saiu da Síria e, por ter chegado à Grécia, ela pôde encontrar liberdade para servir a Deus. Porque desde alguns anos atrás, ela sentia que a religião islâmica não era uma religião boa para ela, mas que ela não tinha o que fazer, né? Porque ela podia morrer, enfim, se ela trocasse de religião. Então, mesmo no pior momento assim que ela viveu na vida dela, assim como acho que qualquer refugiado vai dizer que estar em refúgio é a pior situação que ele enfrentou na vida até hoje, aquilo ali representou de alguma forma uma liberdade para ela, porque ela pôde a partir dali servir a Deus. Então essa foi uma das experiências mais marcantes assim que eu tive. Eu vejo, Isadora, que na Europa, como você mesmo disse, né, tá vindo muitos refugiados e a tendência é aumentar. A tendência é aumentar. Sim. Nós sabemos que já existem certas sérias instituições, entidades, organizações estão trabalhando em prol disso e agora precisam com certeza de voluntários. E Sim. pessoas cristãs evangélicas seria algo Uhum. especial, algo de Deus para ajudar Com em tudo certeza. isso, né? Faz parte da nossa identidade, amar o próximo, ajudar o Uhum. necessitado, né? Então, que Deus possa abençoar aí essas pessoas, tocar mais pessoas Amém. como você, como Deus chamou você aí, para Uhum. ajudar esses refugiados que precisam tanto de ajuda. E testemunhos como esse, Amém. que você falou sobre essa senhora que encontrou Uhum. o evangelho e tal, com certeza é um de tantos outros testemunhos Sim, de pessoas que estão passando a mesma coisa, né? Que nunca tiveram com certeza. vivo do Evangelho e de repente descobriu a realidade, né? Descobriu a verdade Uhum. que a gente encontra só em Jesus Cristo.